Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Mais uma vez nós estamos aí de volta com o nosso vídeo Escola Bíblica Complementar, cuja intenção é fornecer algum subsídio, para que você possa desenvolver o seu trabalho como professor ou como aluno da escola dominical. Nós temos dito repetidas vezes que a nossa lição ela já vem bastante rica em comentário, não é? Mas também a lição nos dá liberdade de nós ampliarmos todo o conhecimento que já está contido aqui. Nós estamos comentando ao longo desse trimestre abençoado, né, esta revista Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Então já vamos para a nossa terceira lição para 15 de julho de 2018. Hoje estaremos estudando os ministros do culto levítico. Já estudamos aqui a nossa primeira lição, que foi Levítico, adoração e serviço ao Senhor. Depois estudamos, que foi domingo próximo passado, estudamos a beleza e a glória do culto levítico. E hoje estaremos estudando sobre os ministros do culto levítico. Nada mais apropriado. Nós temos estudado sobre essa formatação do culto, como era o culto no tempo dos patriarcas, como foi o culto quando Moisés ele resolve, de certa forma, sistematizar o culto, como era o culto nos tempos de Davi e Salomão, quando eles deram uma desenvolvida, uma evoluída naquele culto, incluindo instrumentos, músicos e etc. E agora vamos estudar sobre os ministros do culto levítico, porque o culto não poderia acontecer sem que houvessem esses ministros, né? Então, como o nosso culto hoje, o culto acontece porque tem os ministros que conduzem o culto, que regulamentam o culto, que disciplinam o culto e assim por diante. Muito bem. Nós temos aqui o nosso texto áureo que nos diz assim: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. O texto áureo se encontra em Números capítulo 3, versículo 45. A verdade prática nos diz: o chamamento divino exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação integral ao Senhor da Seara. A nossa leitura bíblica consta em Levítico capítulo 8, versículos de 1 a 13, que nos diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma a Arão e a seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos. E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. E lhe vestiu a túnica e cingiu com o cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode, e cingiu com o cinto lavrado do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra, diante do seu rosto, pôs a lâmina de ouro e a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com o cinto e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor
ordenara a Moisés. Está aqui o texto bíblico, não é, que fundamenta toda a nossa lição. Muito bem, queridos, falamos do culto nas lições passadas, da organização deste culto, que justamente dava beleza, né? Falamos da glória de Deus que se manifestava nesse culto como consequência da aprovação, da chancela de Deus, né? Da sua aprovação para com aquele culto. E hoje nós vamos falar sobre os ministros do culto levítico. Primeiro, querido, nós vamos aprender que esses ministros, eles deveriam ser levitas. Mas tem algumas coisas aqui do contexto que eu gostaria de passar. Primeiro, essa tribo dos levitas, elas derivam de Levi. Quem foi Levi? Levi foi um filho de Lia com Jacó. Todos nós sabemos que Jacó, quando foi para a casa de Labão, trabalhou, ele era apaixonado por Raquel e trabalhou 7 anos por Raquel. Aí Labão o enganou e deu em seu lugar Lia, porque ele disse que lá na sua terra primeiro dava a mais velha e depois a seguinte mais nova. Mas como Labão deu Lia para Jacó, ele trabalhou mais 7 anos e aí conquistou o direito de casar-se com Raquel. E desta união de Jacó e Lia, nasceu então Levi, que foi o terceiro filho de Lia, ou Leia. Né? E esse Levi se tornou um dos patriarcas, né? Obviamente um dos 12 filhos de Jacó. Também nós aprendemos que Levi, juntamente com Simeão, lutou pela honra da família, naquele caso que aconteceu do estupro de Diná, né? Que está lá em Gênesis 34, né? Siquém, que era filho de Amor, né? Que era heveu, ele se engraçou de Diná, que era filha de Jacó, e terminou tendo uma relação fora dos padrões de Israel. A isso eles denominavam loucura, né? Porque a tribo de Israel não deveria se misturar com outros povos. Então esse príncipe, não é, vem e estupra Diná, que é filha de Jacó. Quando os irmãos voltam do campo, ficam sabendo, ficam muito chateados com isso, mas o rei daquele lugar, não é, Amor, que era pai de Siquém, foi com o seu filho pedir, não é, que Jacó desse Diná, sua filha, né, e os irmãos se planejaram, e a Bíblia diz que Simeão e Levi, quando eles estavam todos circuncidados, esse era o pacto, né, que se eles se circuncidassem, né, com o seu povo, então eles consentiriam no casamento de Diná com Siquém. Mas foi um planejamento astuto, né? E quando eles estavam na maior dor, diz a Bíblia, no terceiro dia, Simeão e Levi vão lá e executam toda a cidade, a espada e tudo mais. Jacó reprova esse ato deles, mas foi uma luta de Levi pela honra da sua família. Levi, esse patriarca, nos diz a Bíblia que viveu 137 anos e, obviamente, gerou filhos. São seus filhos Gerson, Coate e Merari, conforme Gênesis 46, 11. Bom, queridos, e aí nós vamos caminhando, né? Quando os filhos de Jacó já vão para o Egito, né? Os irmãos sabem, aquela grande fome, José está lá, e lá a geração de Jacó se prolifera, se desenvolve, não é? E no devido tempo Deus usa Moisés, não é? Moisés e Arão, né? Para que tirem o povo do Egito rumo a Canaã. E nós vamos aprender que Moisés e Arão derivam dessa tribo dos coatitas. Moisés e Arão derivavam dessa tribo, conforme Êxodo 2, versículos 1 e 2. E Arão é o seu irmão, conforme está lá em Êxodo 4, 14, ou Êxodo 7, 1 e 2. Arão era mais velho que Moisés 3 anos, quando Deus chama Moisés, Moisés tem 80 anos, e Arão tem 83 anos. Sua irmã é Miriam, né, que também é irmã de Arão, conforme está constando aqui em Êxodo 15, 20. E no futuro,
Arão e Miriam, vai constar na Bíblia lá em Números 12, de 1 a 9, que eles se levantam contra Moisés. Arão e sua irmã, não é, Miriam. Então aqui nós temos essa família. Não é? Então, Arão, Miriam e Moisés nasceram da descendência dos coatitas. Nós vemos que Arão tomou Joquebede, não é, que era sua tia, e gerou Arão e Moisés. Então eles são da tribo de Levi. Moisés, não é, filho de pais levitas, não é? E Arão também. Isso fala da pureza. E essa tribo, dessa tribo, não é, dos levitas, é que Deus escolhe o povo que vai fazer o serviço do templo, o serviço do tabernáculo e tudo mais. Aqui nós retiramos uma lição, porque tudo que nós temos que fazer é estudar isso aqui, né? Os ministros do culto levítico estão lá no Antigo Testamento, mas nós temos que trazer uma aplicação prática para cá. Então Deus escolheu a tribo dos levitas para que executassem os serviços. Obviamente, irmãos, nós aprendemos que só entrava no tabernáculo, não é, quem era descendente de Arão. Não era qualquer levita, mas os descendentes de Arão entravam no santuário para oferecer ali os sacrifícios, né? E somente o sumo sacerdote, que no caso ali de Moisés era Arão, mas que futuramente, né, seria seus filhos. Então, para ser sacerdote, sumo sacerdote, né, para estar ali ministrando no altar, ministrando no lugar interno do templo e tudo mais, deveria ser levita, mas da família de Arão. Levita da família de Arão. Outros levitas no futuro exerceriam atividades também no templo, em algumas posições. Muito bem, este Levi que gerou os levitas viveu 137 anos, já aprendemos. São filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E Moisés e Arão, guardem, derivam dessa família, né? Desse pai Coate, que aí chama os coatitas, né? E Coate é filho de Levi. Levi, pai de Coate, e Coate, né, dessa família descende Moisés e Arão. Ok. Muito bem, então Deus escolheu essa tribo de levitas para que desenvolvessem o trabalho no santuário. Que lição nós aprendemos, irmãos? Deus escolhe quem quer para trabalhar no serviço que Ele quer, pelo tempo que Ele quer, onde Ele quer. Então é Deus que escolhe. Isto é um aprendizado que todos nós, que somos servos de Deus, estamos congregando em um lugar, deveremos aprender. Né? Devemos aprender. Nós não somos donos da nossa função. Eu hoje pastoreio uma igreja aqui em Maceió. Hoje a igreja é em Estela Maris. Mas amanhã o nosso pastor pode dizer: pastor Valdo, preciso do senhor em tal lugar. E eu preciso ir para o tal lugar onde o nosso pastor precisa. Tudo isso, irmãos, é uma postura de servo. Né? Porque é Deus que nos conduz. É Deus que nos coloca onde quer. E quando Deus manda você fazer, Ele se responsabiliza por aquilo que Ele está mandando você fazer. Então nós não somos aquilo que queremos ser, nós não fazemos aquilo que queremos fazer. Isto é um chamado de Deus. Chamado e vocação são duas palavras que devem estar na mente, né, gravado no coração do servo de Deus, daquele que trabalha no ministério do Senhor. Então, Deus escolheu essa tribo. E Deus fez um pacto com essa tribo, conforme está em Malaquias capítulo 2, versículos 4 e 5. Fez um pacto com essa tribo. Por serem separados para o serviço de Deus, essa tribo não fazia parte dos exércitos de guerra. Se você vê a convocação ali para montar o exército em Números, capítulo 1, de 1 a 16, você vai ver que a tribo de Levi não consta ali. Né? Eles não participavam dessas batalhas, desses exércitos de guerra, não. Eles tinham um serviço específico. E aí voltamos a este ponto, não é? Que a gente não faz o que quer. Às vezes nós sofremos do que nós denominamos síndrome da comparação. Nós vemos alguém fazendo alguma coisa e a gente, não é nem pecado você desejar, se eu pudesse fazer aquilo ali.
Mas se Deus não chamou você para fazer aquilo ali, se conforme, vá fazer o que Deus mandou você fazer. Porque o que Deus mandou você fazer, não mandou aquele outro também. Então nós somos um corpo e cada um tem a sua atividade. E todos os membros são úteis. Eu não posso dizer que esse dedo aqui é menos útil do que esse aqui. Eu não posso dizer que os meus dedos são menos úteis do que o meu ouvido. Eu posso dizer que o meu ouvido é mais útil do que os meus olhos, né? Que os meus braços são mais úteis do que as minhas pernas. Não, todos os meus membros, os de honra e os menos honrados, eles são úteis no meu corpo. E se eles não estão no lugar que devem estar, eles vão estar fazendo muita falta. Ok, meus queridos? Então, nós vemos nesse trabalho dos levitas que os coatitas, lembrem, os coatitas, os gersonitas e os meraritas ou meratitas, eles descendiam de Levi. Então, os coatitas, eles seriam encarregados de levar as mobílias do tabernáculo. Os gersonitas levariam as cortinas e seus pertences, e os meraritas ou meratitas transportariam e instalariam o tabernáculo. Tudo isso você pode anotar, está em Números 3, versículos 35 a 37 e Números 4, 29 a 33. Outra coisa interessante que consta da nossa lição é que eles seriam sustentados pelas demais tribos. Faziam o serviço de Deus, né? E Deus cuidaria deles. Algo muito interessante. Eu estava em uma reunião e um pastor nosso, muito conceituado, né? Ele deu a palavra a um político para transmitir uma palavra aos ministros na igreja, e aquele político, né, disse ao pastor, disse: o senhor é muito conceituado, e se o senhor se candidatasse a tal cargo, não é, o senhor seria muito bem sucedido, não é, talvez não precisasse nem fazer campanha pelo conceito e o conhecimento que o senhor tem. E aquele pastor, muito sabiamente, né, depois levantou, agradeceu, não é, aquele elogio, aquele reconhecimento, mas ele leu aquele texto que dizia que os levitas não teriam propriedades. Não, a propriedade deles, seria o Senhor, que eles não teriam bens aqui. De todas as tribos, a tribo de Levi, eles não receberiam herança, mas a sua herança seria o Senhor. E aí aquele pastor muito sabiamente disse: o senhor lá no seu campo político faça o que o senhor tem que fazer, e eu aqui no meu campo pastoral acredito que vou estar fazendo muito mais do que se estivesse no campo político. Isso é um profundo entendimento, irmão, de vocação. Deus me chamou para o ministério. Essa é a minha atividade. E por que não dizer uma atividade honrosa, uma atividade maravilhosa? Nós não merecíamos, mas Deus nos escolheu para essa atividade. Então, o que nós devemos fazer? Fazer bem feito aquilo que Deus nos confiou. Então, uma coisa muito interessante é que os levitas não teriam herança, mas eles seriam sustentados pelas demais tribos. Como as demais tribos fariam? Elas entregariam os dízimos aos levitas, para que os levitas sobrevivessem, já que eles não teriam participação ativa com plantações e outras coisas, Então, as demais tribos entregariam os dízimos, esses levitas seriam mantidos. E o que é bonito é que esses levitas que receberiam os dízimos, eles também tiravam o dízimo dos dízimos para darem para a manutenção dos sacerdotes. E aqui eu vejo algo muito interessante. Primeiro, porque eles faziam o serviço de Deus e Deus cuidava deles. É muito interessante, irmãos, quando você faz a obra de Deus com carinho, quando você faz a obra de Deus com respeito, com abnegação, com dedicação, quando você, por exemplo, você que é pastor, cuida bem da igreja de Deus, a igreja cuida bem de você. Isso é fantástico. Jesus disse: busque o reino de Deus em primeiro lugar.
É uma outra vertente. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, eu cuido do reino, eu cuido das coisas de Deus e Deus cuida de mim com aquilo que Ele tem de melhor, não é? Mas outra coisa interessante é que os levitas, que deveriam viver uma vida de fé, eles também, quando recebiam essa manutenção, que nós podemos dizer que apesar do povo estar entregando, mas o povo não é gente boa, não é? Eu acredito que é Deus usando o povo. Então, Deus usava o povo entregava os dízimos aos levitas, e os levitas, irmãos, nós vemos aqui outro aspecto, é que eles tiravam do dízimo que recebiam, eles tiravam o dízimo dos dízimos e mantinham os sacerdotes. A gente aprende alguns princípios, né? Você recebe de graça também você dá. Jesus disse, dai de graça o que de graça recebeste. E a gente entender que mesmo que você se sinta ali, alguém às vezes está desempregado e recebe um benefício aqui de alguém, recebe em dinheiro. Você está desempregado, chega alguém e diz, olha meu irmão, tome aqui, não é, R$200 para o senhor fazer uma compra. Não vá fazer a compra antes de tirar a 10ª parte do Senhor. Tire os R$20, dê à casa do tesouro do Senhor e os outros você vai ver Deus fazer prosperar. Aqui está embutido muito princípio interessante. Então eles viveriam uma vida de fé, pois o sustento viria das outras tribos, mas Deus era o seu sustento. Quando isso acontece, Deus usa quem quer para nos abençoar. Nós nunca vimos alguém generoso para com a obra de Deus, generoso para com outras pessoas, para que Deus deixe faltar para ele. Deus cuida bem daqueles que cuidam bem da sua obra e cuidam bem dos seus irmãos. Então isso nós vemos aqui nessa tribo tão interessante dos levitas. Vemos também que eles receberam terras nos arredores das tribos de Israel e assim estariam perto de todas as tribos. Eles não receberam aquela herança, mas o Senhor disse, dê algumas propriedades ao redor para que eles estejam ali, não é? De repente eles recebiam o dízimo do gado, eles tinham de colocar o gado. Algumas dessas cidades se constituíram cidades de refúgio. O que eram as cidades de refúgio? Eram cidades que estavam separadas, porque se alguém matasse outrem sem intenção de matar, ele correria para aquela cidade e ali ele estaria abrigado. E se o vingador do sangue viesse, ele não poderia, atacar esta pessoa. É um símbolo também daqueles que correm para Jesus. E em Jesus você recebe vida e vida em abundância. Então essas cidades de refúgio pertenciam ali aos levitas. Mas era só para que eles tivessem um lugar para morar e tudo mais. E eles estavam distribuídos ali ao redor das tribos de Israel. Não é? Como se Deus estivesse dizendo, ali estão os levitas, ali estão os adoradores, e o lugar da adoração deve estar perto de cada tribo. A tribo não deve estar longe da adoração, nunca. Não é? Nós também não podemos ficar longe da adoração, temos que estar perto do lugar de adoração. Então esses sacerdotes, queridos, esses levitas, que estavam ali distribuídos ao redor de Israel, inclusive é interessante notar que no deserto o seu acampamento era ao redor do tabernáculo. Era como que uma proteção, coloco entre aspas porque a grande proteção era Deus, mas como que uma proteção. Eles estavam ali também, os levitas, como guardas do tabernáculo, protegendo de alguma investida ilegal ou de alguma outra coisa que pudesse prejudicar aquele santuário móvel que estava ali no deserto. Então eles estavam ali acampados ao redor. Isso muito interessante, nós vamos encontrar também na lição. Esses levitas, eles estavam como substituto dos primogênitos do povo e seriam propriedade exclusiva do Senhor. O que é isto? Com a saída do povo do Egito,
nós sabemos que a última praga foi a morte dos primogênitos. E a partir daí o Senhor diz, todo primogênito será meu. Não é? Ao invés de cada tribo dar ali um primogênito ao Senhor, não é? A tribo de Levi representaria os primogênitos. Ela, como um todo, seria, não é, a representação dos primogênitos. Então, uma tribo que seria do Senhor. Ok. Seriam propriedade exclusiva do Senhor. Eles ocupariam o lugar de todo primogênito de Israel. Está lá em Números 3:12, versículo também 40 a 51. Eles foram concedidos como dom a Israel, assim como os obreiros de hoje. Né? Nosso pastor costuma sempre ensinar e dizer que Deus não dá igreja a pastores, ou descendo ao nível, né, lá da igreja, não dá departamentos ao líder do departamento, mas Ele dá pastores à igreja, Ele dá líderes aos departamentos da sua igreja. Nós não somos proprietários da igreja, não somos donos da igreja, não somos mandões na igreja. Não, nós somos servos, somos empregados da igreja. Estamos para servir bem o povo, para cuidar bem do povo e estar naquela posição pelo tempo que Deus quer que a gente esteja. Foi Ele que nos deu aquele departamento, foi Ele que nos deu aquela igreja. Se foi Ele que deu, Ele tira, Ele toma a hora que Ele bem quiser. Também podemos perceber aqui, meus queridos, que isto era um cargo que era um privilégio, uma honra, mas também uma grande responsabilidade. E aqui eu anotei, o poder chama para si grande responsabilidade. Poder sem responsabilidade não passa de uma ditadura irresponsável. Não é? Então, nós vamos ver, né, ser chamado para o trabalho exclusivo da casa de Deus é um grande privilégio. Nós temos irmãos que têm, eu até digo que o ministério deve ser percebido com maior amplitude. Nós temos irmãos que hoje são advogados, servos de Deus, advogados, e como advogados eles prestam um grande serviço para o reino de Deus. Nós temos irmãos que são médicos, não é? E como médicos prestam um grande serviço para o reino de Deus. Há pessoas que dedicam um dia da semana, um determinado horário, para doar alguma coisa do seu serviço para o reino de Deus, que não implica somente o trabalho que é feito no templo. Não é? Nós podemos ter um irmão, uma irmã formada em assistência social, que pode prestar um grande serviço para a igreja. Nós temos irmãos que são formados em direito, né? Podem prestar esclarecimentos à igreja. Eu já vi irmão policial militar dar palestra na igreja, como a gente tomar alguns cuidados, né, para evitarmos assaltos em nossa casa. Já vi irmãos do bombeiro dando palestra e dizendo os cuidados que a gente tem que ter com o bujão, com algumas coisas para evitar incêndio e tal. Então, dentro da nossa função secular, a gente chama secular, mas eu acredito que tudo que Deus nos dá está contido nesse espiritual, né? Mas é uma função secular e que dentro dessa função o nome de Deus pode ser glorificado na minha vida. É uma perspectiva interessante. Senão nós vamos ter toda a membresia da igreja querendo ser pastor, toda a membresia da igreja querendo ser presbítero, todo mundo querendo ser evangelista, todo mundo querendo... Não, às vezes a minha atividade não é ali dentro do templo. Às vezes ela é uma atividade fora do templo. Eu estou desenvolvendo um ministério e o nome do Senhor está sendo glorificado nisso aí. Então, meus queridos, é um privilégio ter esse chamado, é uma honra, mas isso implica também em muita responsabilidade. Aqui eu chamo a atenção para aqueles que se usufruem do ministério, gostam do bônus, mas não querem o ônus, gostam do privilégio, mas não gostam do serviço. Afinal de contas, hoje, as grandes problemáticas ministeriais que nós temos não é porque as pessoas estão discutindo, brigando por serviço. Elas estão discutindo, estão brigando por causa de posição. E às vezes ocupa a posição, mas não desenvolve o trabalho com a responsabilidade que exige. Né?
Inclusive, eu, quando tomei posse na igreja, falei e eu disse, olha, a maior dificuldade para um obreiro do Senhor é ele ter que andar na frente. Não são as lutas, as batalhas, os estudos, não. É ele ter que andar à frente do seu grupo. Você é um obreiro, você foi honrado. Você é um obreiro, você tem um privilégio de ter sido chamado pelo Senhor, mas você tem a responsabilidade de cumprir com a sua atividade. Então, ser um obreiro da casa de Deus, ser um levita, né, da casa de Deus, para ir o dia que quer, chegar na hora que quer e fazer do jeito que quer, né, isso é muito perigoso. Aliás, teve 2 filhos aqui de Arão, né, Nadab e Abiú, que se meteram a fazer o trabalho de Deus de qualquer maneira, relaxadamente, desautorizadamente, e terminaram sendo fulminados pelo Senhor. E a Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então o poder chama para si grande responsabilidade. Então não posso me arvorar pela posição de pastor que eu tenho, para oprimir as pessoas, para querer os benefícios e não assumir a minha responsabilidade como pastor, e você não assumir a sua responsabilidade com a função que Deus lhe confiou. Seja a função que você julga mais simples na igreja. Não, pastor, eu sou a pessoa que faz a limpeza do templo. Faça bem feito, não faça relaxado não, porque Deus vai cobrar de você. Não, pastor, eu sou um simples recepcionista na casa de Deus. Eu estou falando esse simples porque o ser humano trata assim. Algumas funções como nobres e outras como se fossem insignificantes, sendo que para Deus, tudo que você faz para Ele com zelo, Ele vai valorizar o que você está fazendo. Então, esses sacerdotes, esses levitas, eles tinham muita responsabilidade. Um sacerdote não poderia casar com qualquer mulher, deveriam ter esposas israelitas de sangue puro, deveriam, para ser considerados levitas, sacerdotes, eles deviam comprovar seus registros pela sua descendência genealógica. Nós vamos ver na volta do cativeiro que foi feito um crivo, uma conferência nos registros, se o nome daquela pessoa constava naquela descendência. Não era dizer eu sou levita e tal, e exercer, não. Tinha que ser visto isso aí com muito cuidado. Eles faziam parte da institucionalização do ritual de adoração. Então, os levitas eram os responsáveis pela condução da adoração. Então, esses homens que disciplinavam a adoração. Eles sabiam o tempo de se fazer cada ato ali no tabernáculo. Eles deveriam ter as vestes, conforme o padrão que o Senhor deu. Aquela veste representava muito a questão da santidade. Inclusive, eles tinham uma placa de ouro, que dizia santidade ao Senhor. A veste era uma veste muito decente, tinha até, quando eles iam subir no altar, para que não aparecesse alguma parte, eles usavam uns calções. Então, tudo com muita decência, com muita ordem, porque eles eram santos e o Senhor exigia santidade. Santidade ao Senhor. Muito bem. A nossa lição diz que o chamamento divino exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação integral ao Senhor da seara. Então, todo o trabalho, vamos dizer assim, eles faziam assim e hoje nós temos que fazer assim. Todo trabalho feito para Deus deve ser feito para Deus, em primeiro lugar, com amor. Amor. Em segundo lugar, com dedicação, com primor. E, em terceiro lugar, esse trabalho deve ser feito com amor, com dedicação e com excelência. O que é excelência? Excelência é você fazer algo bem feito. É você dar tudo que você tem. É você fazer tudo que você sabe da melhor maneira que você puder fazer. Excelência. Hoje nós trabalhamos em uma época que as grandes empresas, elas ministram cursos e elas exigem dos seus funcionários, nas inspeções,
nós temos a ISO 9000, ISO não sei quanto, né? E tudo isso são avaliações da qualidade do ambiente, da qualidade do serviço que está sendo prestado. E nós precisamos, irmãos, urgentemente, né, nas nossas igrejas, nos nossos templos, onde há concentração da comunidade religiosa para o culto, a gente verificar isso aí. Como está sendo feito o nosso trabalho? Como é que está a pontualidade dos nossos trabalhos? Como está a assiduidade dos nossos trabalhos? Como está a reverência dos nossos trabalhos, né? Muitas vezes nós avaliamos e parece que as pessoas não estão na casa de Deus, né? Tamanha o relaxamento, né? O descuido com as coisas de Deus. Então nós precisamos fazer uma releitura, uma autocrítica, né? Tirarmos os olhos dos outros e olharmos para nós mesmos, fazermos uma autocrítica e ver como nós estamos fazendo esse nosso trabalho. Porque quando você lê, não dá tempo a gente ver tudo aqui, quando você vê as determinações para aqueles levitas, né, nós vamos ver que era algo muito rigoroso. Aqui no Antigo Testamento, principalmente ali no deserto, a gente vai ver muita atuação da família de Arão, mas no futuro, lá no Templo de Salomão, eu até anotei aqui, nós vamos ver levitas, outros, né, que atuavam ali como porteiros, como guardas, como administradores, como músicos, como líderes de louvor, como professores que ensinavam a lei de Deus, que eram atribuições, não é, desses levitas. O levita, ele participava do julgamento de questões do povo, ele participava do ensino da palavra para o povo, não é? Eles participavam, nós vemos aqui, dos serviços do templo, dos serviços do tabernáculo, né? Na condução daquele tabernáculo móvel, e quando o templo foi estabelecido por Salomão, eles também davam lá sua participação nas diversas áreas, porque nós vimos que o culto, ele também, com a revelação, ele foi progredindo, foi evoluindo, né, em algumas coisas. O que era móvel passou a ser fixo, né? E outras estruturas do serviço sacerdotal também foram mudando. Era muito amplo, né? Que nós teríamos que gastar aí 2 horas falando sobre a questão do serviço levítico. Estamos tirando aqui algumas coisas que nós destacamos como principais. No texto áureo, nos diz aqui: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. E aqui você vai ver, no versículo 3 do capítulo 8 de Levítico, que está na nossa leitura bíblica em classe, diz que Deus ordenou a Moisés que tomasse Arão e seus filhos, com as vestes, com o azeite, com os novilhos da expiação, do pecado, com os carneiros, e que ajuntasse toda a congregação à porta da tenda da congregação, para que esses homens fossem apresentados à congregação. Não é? E a gente pode dizer que, indiretamente, houvesse também, apesar da confirmação de Deus, o reconhecimento da comunidade. E aqui, queridos, nós gostaríamos de deixar um ponto muito interessante, é que hoje nós não temos mais os levitas, não é? A gente até diz que alguém que canta é levita, mas é uma denominação errada, não é? Nós não temos mais levitas hoje. Hoje nós não temos uma tribo exclusiva que faz a obra de Deus. Não, todo crente, remido e lavado pelo sangue de Jesus, dentro do seu talento, dentro da sua vocação, ele desenvolve o trabalho do Senhor. Mas não é exclusividade de uma tribo, de um povo, não. Todos fazem. E estes personagens aqui, lá do Antigo Testamento, né, Arão e seus filhos e tudo mais, eram trazidos à frente da congregação. Aqui eu quero colocar um ponto muito importante. Não é? E isso é, vamos dizer, uma experiência pastoral. E isso serve para os nossos líderes que comandam grupos, sejam igrejas, departamentos e etc. Olha, meu querido irmão, quando você apresenta alguém para o ministério, toda a congregação, né, ou pelo menos em sua grande maioria,
né, ela deve reconhecer essa pessoa. Por exemplo, eu sou pastor, mas se a congregação não vê em mim um pastor, eu não sou pastor. Aí eu digo, este irmão aqui é um diácono, aí coloco aqui, se a congregação não vir neste irmão um diácono, ele não é diácono. Então o que eu quero chamar a atenção é que o reconhecimento da igreja, o reconhecimento da congregação deve ser considerado, né? Considerado. A igreja reunida, uma assembleia reunida, né? Ela tem um peso muito grande, porque nós temos a unção de Deus, mas a igreja do Senhor tem também a sua unção, né? E nós não podemos desprezar. Há um tempo atrás, eu conversando com um determinado pastor, eu disse, se nós considerássemos mais o olhar da igreja, se nós considerássemos mais a opinião da igreja, nós erraríamos menos, né? Porque ali está um povo que tem visão também, um povo que tem discernimento espiritual, um povo que, como nós, tem o Espírito Santo também. Então, nós vemos aqui que Moisés ajunta a congregação, né, e apresenta esses sacerdotes. E isto é muito importante. Nós não podemos ter obreiros que sejam frutos de apadrinhamento, obreiros que sejam frutos simplesmente de amizade, né, porque é meu amigo, porque é meu irmão, porque é o meu parente, aí está um perigo muito grande, então vai ser obreiro, né, porque é filho de pastor, vai ser pastor. Não, negativo, isso está errado. O chamamento ministerial é um chamamento divino. Não é negócio de descendência, de genealogia, como no Antigo Testamento, não. No Antigo Testamento funcionava assim. Mas não vamos trazer isso para os dias de hoje, achar que filho de pastor tem que ser pastor também, que filho de diácono tem que ser diácono também. Tem, se tiver a chamada de Deus, que é coisa rara. Nós queremos destacar isso aqui, é coisa rara. Esses sacerdotes deveriam honrar ao Senhor, deveriam estar devidamente vestidos. Isso é interessante, fala de alguma coisa, né? Faziam um serviço de exclusividade. Então não podia ser sacerdote e ir lá fazer outra coisa, não. É um outro perigo que nós temos hoje, né? Um outro perigo. Eu acredito que se você é pastor, Deus te chamou para ser pastor, e se você é pastor e tem que ler Bíblia, tem que orar, tem que jejuar, tem que ensinar na igreja, tem que visitar os irmãos, tem que ir para enterro, tem que fazer tudo isso, não é conveniente que você vá se ocupar de outra coisa. Eu fico preocupado quando às vezes vejo um pastor querendo ser político, querendo ser deputado, querendo ser senador, querendo ser presidente e tudo. Pergunte a Deus se você realmente tem uma chamada divina, porque você pode ter uma chamada para ser um deputado federal, para ser um vereador, para ser um deputado estadual, mas não venha dizer que você é deputado e é pastor. Isso é muito complicado, né? Ou você só tem o título lá de deputado e é pastor, ou você é deputado e só tem o título de pastor, né? Agora, ministério é uma exclusividade. Um pastor que lê Bíblia, que ora, que visita, que vai a casamento, que vai a enterro, que ensina na igreja, que cuida dos crentes e tudo, eu sempre digo, se ele disser para mim que tem tempo de colocar um tabuleirozinho de cocada na frente da casa dele para vender, eu não vou acreditar. Sem contar que ele é pai de família, tem esposa, tem filhos para cuidar e tem as demandas pessoais dele. Então, meus queridos, o que a gente precisa é olhar para o nosso ministério com a responsabilidade, com a integridade, com o respeito que esses sacerdotes e levitas olhavam no passado. Eles obedeceram às instruções, era um serviço exclusivo. Quem não era chamado, não era chamado. Agora quem era chamado tinha que fazer os trabalhos pertinentes à obra de Deus. Exigia-se amor, excelência e dedicação. Glória a Deus. Nós atuamos como nação santa, profética e sacerdócio real. Eles sempre tiveram uma postura zelosa e conservadora em relação à honra do Senhor. Então, meus queridos, eu quero deixar aqui esse estudo simples,
né, com algumas colocações. A nossa lição tem aqui muita coisa boa, falando da tribo de Levi, a tribo sacerdotal, contando alguma coisa. Nós temos aqui a figura do sumo sacerdote, né, que dentre os levitas nós temos levitas, temos os sacerdotes e temos o sumo sacerdote, que era uma classe, né, bem especial. Ele, o sumo sacerdote, era o principal representante do culto divino no Antigo Testamento. Era importante que ele proviesse de uma tribo específica, de Levi, e de uma família ainda mais específica, que era a casa de Arão. Então ele era duplamente separado, né? E servo de Deus, aquele que servia ao povo de Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que nós possamos guardar esta palavra, simples e objetiva, não é? Para o meu bem e para o teu bem. Assim, querido, se você apreciou esse vídeo, encontrou algo que acrescentou para você, semanalmente nós estamos publicando esses vídeos. Você pode, embaixo aí do vídeo, você vai ver inscrever-se. Você pode clicar aí, você se inscreve, né, dá o seu like aí, que você gostou do vídeo, né, e também compartilhe com outras pessoas. Você vai estar divulgando a palavra genuína, a palavra santa do Senhor. Um grande abraço do pastor Walter Pereira a todos e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.